Muito boa noite, senhoras e senhores. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto tem a honra de recebê-los hoje para a outorga da medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade de São José do Rio Preto ao pastor Vanderlei Melo, em cumprimento ao Decreto Legislativo 1425, de autoria do vereador Odélio Chaves. E iniciamos a composição de a mesa de autoridades, convidando o vereador Odélio Chaves, que é autor do projeto que originou esta homenagem e que irá presidi-la, a pedido do presidente desta Casa de Leis, vereador Luciano Julião. E eu farei agora a chamada das autoridades protocoladas que farão parte da mesa de honra. Convido então o senhor Jabes Busquete, que é assessor e neste ato representa o deputado estadual Valdomiro Lopes. Convido também a senhora Cláudia Herrero Ciroto, que é assessora e representa o secretário de Saúde, doutor Rubem Botas. Convido também o doutor Raimundo Cortizo, que é delegado de polícia do DEINTER 5, Departamento de Polícia do Interior. Convido agora o pastor José Luiz Souza Reis, que é da Sociedade Beneficente Assembleia de Deus. Convido também o pastor Leonardo Lima Silva, do Ministério de São José do Rio Preto. E também o pastor Moacir Clarindo, que é da diretoria do Ministério de São José do Rio Preto. Quero registrar que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal aberto 28.2, canal 4 da NET, pelo site riopreto.sp.leg.br, pelas redes sociais da Câmara, YouTube e Facebook. E agora eu convido o nosso homenageado, o pastor Vanderlei Melo, acompanhado de sua esposa, senhora Eliane Melo, para ocuparem seus lugares na mesa de honra. E o nosso homenageado é presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São José do Rio Preto, uma autoridade reconhecida por todos no mundo evangélico. Senhor presidente Odélio Chaves, nossa mesa está composta. Todos podem se sentar. Boa noite, senhoras e senhores, autoridades presentes. A Câmara Municipal reúne-se nesta noite em sessão solene para homenagear o pastor Vanderlei Melo. Obrigado, presidente. Nós pedimos agora aos presentes, aqueles que puderem, é claro, para que fiquem em pé,
depois ouviremos o hino nacional e o hino de São José do Rio Preto.
E quero registrar aqui a presença do pastor Cláudio de Oliveira, superintendente da região 713 da Igreja do Evangelho Quadrangular, o senhor Paulo Rocha, assessor do deputado estadual Valdomiro Lopes, o João Busquete, que é da Igreja Quadrangular de São José do Rio Preto, o pastor Lucas Clarindo de Souza Alves, da ADRP Potirendaba, obrigado, e o Heitor Estrini da Silva, que é vereador da Câmara Jovem de São José do Rio Preto. E agora eu convido o autor desta homenagem, o vereador Odélio Chaves, para que faça sua homenagem aqui da tribuna. Todos podem se assentar. Eu solicito que a assessora Cláudia, representando o secretário de saúde do município, ocupe a presidência da casa enquanto eu irei à tribuna. Querida senhora presidente desta casa, senhora Cláudia, representando o secretário de saúde do município de São José do Rio Preto, Rubens Botas, querido senhor Jabes Busquete, que aqui neste ato representa o deputado estadual Valdomiro Lopes, a quem estendo todos os meus cumprimentos à mesa e a todos os demais pastores e representantes do DEINTER de nossa região. Querido pastor Vanderlei, querida pastora Eliana, é com muita alegria que hoje eu venho a essa tribuna como representante da Igreja do Evangelho Quadrangular, nessa Casa de Leis, poder conferir essa justa homenagem ao pastor Vanderlei de Mello. Pastor Vanderlei, que esteve no meu gabinete, e ali pudemos ter uma hora, né, pastor Vanderlei? Uma hora, um tempo de qualidade, onde pudemos, nós dois, contar intimidades de uma vida de muito legado que se deixará aqui na terra. Contou dos seus primórdios, que aqui chegou nesta terra, advindo lá do, hoje então, município de Sossego, chega em São José do Rio Preto ainda de tenra idade, após conseguir, com a autorização de seu genitor, a então emancipação de tenra idade, vem para São José do Rio Preto. Aqui nesta terra ele fica por algum tempo, recebe um chamado de Deus e daqui parte em direção aos rincões do Achuí, chegando ao sul do país, para que então pudesse, na cidade de Porto Alegre, fazer parte do seu legado aqui na terra e deixar uma mensagem àquelas pessoas que lá estiveram e ganhando almas, levando a palavra de Deus, batizando pessoas, curando enfermos e levando a palavra de Deus nesta terra. Passado algum tempo, após cumprir o seu propósito lá no sul do país, pastor Vanderlei então retorna à cidade de São José do Rio Preto, onde aqui então ele começa toda uma história de vida. Aqui então, um dia chegando à igreja, ele então conhecera aquela que se tornava a percussora, a pedra angular da sua vida, pastor Eliana, que a ele, e eu costumo dizer que o homem, ele sempre almeja uma família, mas a mulher constrói a família. Então aqui ele conhece pastor Eliana em uma passagem meteórica entre namoro, pedido de noivado e casamento. Então contrai núpcias, e pastor Eliana, como boa mineira, conservadora, seguindo todo um método familiar, aqui compartilhado naquela oportunidade, pastor Vanderlei, e vejo que o senhor é um homem de valores, de princípio, porque foi aquela forma que aquela família impôs,
tão seguida por pastor Vanderlei para que pudesse então esse matrimônio se consumar. Ali ele via nos costumes e nos princípios daquela família a mulher que seria a âncora, a pedra angular para que pudesse sustentar o seu ministério. Pastor Vanderlei então se casa e juntos constrói uma linda família, 3 filhas, que então parte por todo o seu ministério. E hoje, aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto, recebendo uma homenagem pelos préstimos firmados nesta cidade e pelo ministério aqui firmado na Assembleia de Deus, Ministério São José do Rio Preto, nossa co-irmã, que almas vem ganhando, que vem levando a palavra de Deus, salvando vidas e cumprindo o papel do cajado que lhe foi entregue. Então, pastor Vanderlei, eu queria deixar uma passagem bíblica ao senhor, que eu gosto muito, e eu já preguei algumas vezes nas igrejas quadrangulares, e aqui eu tenho um superintendente da igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Cláudio de Oliveira, um homem também que é íntimo de Deus, um homem que tem um grande legado nessa cidade de São José do Rio Preto, o qual já pude então pregar várias vezes. E é uma passagem que eu gosto muito na Bíblia, de uma mulher simples, mas de tão notória preguiça vida, que faz com que essa noite de hoje seja feita essa analogia. Maria, ela, irmã então de Lázaro e de Marta, conforme diz o Evangelho de Marcos, então ela tem uma história onde encontramos essa mulher em 3 passagens na Bíblia. E nestas 3 passagens, ela está aos pés de Jesus. Na primeira passagem, pastor Vanderlei, Maria está aos pés de Jesus aprendendo com o mestre. Na segunda passagem, Maria está aos pés de Jesus chorando a morte de seu irmão Lázaro. E na terceira passagem, e é a passagem que aqui eu trago à luz da igreja que se encontra hoje nessa casa de leis, e que se faz a analogia aqui presente, Maria está para agradecer Jesus pelo maior milagre de Jesus na terra, que foi a ressuscitação do seu irmão Lázaro, que se encontrava há 4 dias enfermo, há 4 dias de óbito naquele lugar. Então Maria, naquele banquete próximo a Jerusalém, às 4 dias de Jesus ser levado à morte de cruz, Maria então pega o vaso de alabastro, quebra o vaso de alabastro e derrama aquele raro perfume de nardo sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia conta para nós que aquele ato de Maria, ele tem vários sentidos, mas o principal sentido que Maria quis dar naquele ato foi que Jesus era precioso, que Jesus era o protagonista da vida dela. Tanto é que Maria reservava aquele nardo precioso, pastor Eliana, porque no costume da época, a mulher derramava o nardo nas suas núpcias, para que então se entregasse ao seu esposo. Naquele momento Maria diz com aquele ato, que ela queria se entregar ao mestre, que ela queria dar tudo o que ela tinha ao mestre. E a Bíblia diz que Jesus se agradou tanto, mas que ele se agradou tanto do ato que Maria praticou, que aonde essa história fosse contada, o nome de Maria seria lembrado para a glória eterna. Veja, senhores, estamos aqui hoje, neste momento, no plenário de um poder legislativo constituído no município de São José do Rio Preto, lembrando do que Maria fez há mais de 2000 anos para o mestre, o seu nome sendo contado neste lugar. E aí eu faço analogia com o que está sendo feito aqui hoje. O que está sendo feito aqui hoje é dar uma homenagem a um homem, a um profeta, que usa da palavra de Deus para fazer o maior propósito que Deus nos deu, que é levar o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo.
Quantas pessoas, pastor Vanderlei, o senhor já não ganhou para o reino de Deus? Quantas pessoas já não puderam, através do teu exemplo, ver no Senhor a Bíblia que o mundo precisa e anseia por ler? Um mundo cada vez mais egoísta que nós vivemos, um mundo onde tira do centro o homem e coloca o indivíduo como a base, não pode então senão viver no caos que está. Eu queria aqui hoje agradecer a Deus por esse momento único de ser o autor desta justa homenagem ao Senhor, porque se passarão 1000 anos, mas quando um membro da Assembleia de Deus quiser saber quem foi pastor Vanderlei, ele virá à Biblioteca Pública Municipal da Câmara Municipal, estará estampado nos anais dessa cidade, a história aqui então contada, quem foi Vanderlei de Melo, para todas as gerações, até a consumação dos séculos e a volta de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que essa noite seja uma noite de júbilo, a justa homenagem que é feita nesse local. Parabéns, pastor Vanderlei. Obrigado, presidente Odélio. E dando sequência, eu convido o pastor Leonardo Lima Silva, que discursará pelo corpo de obreiro, para que ocupe aqui a sua tribuna. Gostaria, nessa oportunidade, senhor presidente, de pedir que me dispense das formalidades da apresentação, por eu não ter essa expertise. E eu vou cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz que excede todo o entendimento. Às vezes, as pessoas não entendem, mas essa é a proposta do Evangelho. A paz de Jesus, ela excede todo o entendimento. E é com essa paz que eu vos cumprimento e estarei aqui representando os nossos obreiros. Eu escrevi aqui algumas coisas, o tempo é bem exíguo, que nós temos várias pessoas que também vão fazer o uso da palavra, mas nós vamos ler aqui 2 versículos bíblicos, vamos fazer algumas considerações acerca do homenageado dessa noite, e depois, finalizando, nós vamos ler mais um versículo bíblico, que ao meu entender, é um resumo da vida do nosso pastor homenageado. O primeiro versículo está em Jeremias 3,15, presta atenção. Eu vos darei pastores, segundo o meu coração. É muito bom isso. Quem escolhe o pastor não somos nós, é Deus que escolhe. Que vos apacentarão com conhecimento e entendimento. Aleluia. O outro versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. Pedindo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e que vos darão conselhos, e que os tenhais em grande estima, com amor, por causa da obra que realizam. Que maravilha! Gostaria de parabenizar nobre vereador Odélio por essa iniciativa tão sublime, e tenho aquela convicção santa que brota no coração de nós que estamos na comunhão com Deus. Com certeza foi uma inspiração do céu no seu coração, não tenho dúvida disso. Parabenizar também o poder público e esta casa de vereadores por ceder esse espaço, que é o espaço da manifestação do povo, para que
fizesse essa homenagem. É o poder público mais próximo da comunidade, mais próximo daqueles que elegem e, de certa forma, sustentam o poder público. Isso é uma iniciativa muito maravilhosa. Meus parabéns. O que falar do pastor Vanderlei? Eu tenho o privilégio de trabalhar ao lado dele. Todos os dias eu estou ali ombreado com o pastor Vanderlei. E, rapidamente, eu vou citar aqui algumas qualidades que são inúmeras, mas algumas assim que eu considero de extrema relevância para a envergadura do cargo que ele ocupa e daquilo que ele representa, não só para a igreja, mas para a sociedade e o que é mais importante, para o nosso Deus. É um homem honesto, sincero, correto. É um homem dotado de uma espiritualidade acima da média. É um homem sensível. É um bom ouvinte. Muito obrigado por essa qualidade, pastor. É um homem educado, ousado, por que não? Empreendedor. O senhor é um homem empreendedor. Corajoso, idôneo, respeitador. Sempre tem uma palavra de Deus para apontar uma solução para conflitos tão comum entre o povo. O ser humano, se existe algo que é muito peculiar a todos nós, são situações de conflito. E graças a Deus por termos um pastor que sempre tem uma boa palavra para conciliar conflitos. Um bom esposo, esse é o testemunho que ele passa para nós. Inclusive a senhora Eliane várias vezes testificou a qualidade de bom esposo do nosso pastor. E nós estamos lá vendo, enxergando. Um bom pai, que não dizer das filhas, uma delas está ausente porque acabou de ser mamãe. E o senhor, mais uma vez, é um vovô. Ô, glória! Que maravilha, né? Paciencioso, amigo, companheiro, um bom pastor e, acima de tudo, amoroso. Assumiu a presidência da nossa igreja em janeiro de 2009, após a trágica, eu vou colocar dessa forma, mas no mundo espiritual nós sabemos que foi um trabalhar de Deus, foi um descanso merecido para o nosso saudoso pastor, mas no entendimento nosso, a trágica morte do pastor José Peruzin. Assumiu a presidência da DRP. Após anos de trabalho já na igreja, o senhor atuou como tesoureiro, como líder de jovens, líder do evangelismo, líder das visitas, líder das orações, das vigílias, dirigente de várias congregações, pastor auxiliar lá na sede, servindo a Deus juntamente com o nosso pastor saudoso, em saudosa memória, o pastor José Peruzin. E uma característica muito marcante é a sua obediência ao nosso saudoso pastor e o respeito que o senhor tinha por ele. Como esposo, 3 filhas, que dispensa a gente até tecer algum comentário. Como presidente, eu tenho acompanhado ali dia a dia, pastor, o esforço do Senhor, o esforço que o Senhor faz para presidir esta tão grande obra. Não é brincadeira. E às vezes não é compreendido, às vezes não é entendido. E isso até por nós que estamos bem próximos do Senhor. Às vezes nós não temos a capacidade de entender as decisões que o pastor toma, por serem
extremamente espirituais, mas uma coisa nós temos a certeza: por pior que seja o nosso entender, nós entendemos que ainda é o melhor para a igreja. E o Senhor nos perdoe por essa falta de entendimento. Nós não temos essa dotação que o Senhor tem. Nos perdoe pela nossa limitação, pastor. Destaca a construção dos templos. Como um responsável pelas finanças da igreja, eu posso testificar que o nosso ministério nunca teve um crescimento patrimonial da maneira que nós estamos vendo nessa gestão. Um crescimento patrimonial patente e latente. Várias construções, vários templos inaugurados. E agora, o incremento no evangelismo, que é a razão de existência da igreja, que é a essência da igreja, além do atendimento, do aconselhamento, que é muito importante para as vidas. Testificando ali, os irmãos sabem que eu dou expediente ali na nossa igreja sede, e ali passam inúmeras situações. Ali a gente vê o desespero do ser humano, mas a gente consegue ver também a paz do nosso pastor, que é essa paz que excede todo o entendimento. E nós estamos vendo e testificando as famílias que estão sendo recuperadas, primeiramente através da palavra de Deus, mas na instrumentalidade do Senhor e dos seus auxiliares, pastor, que o Senhor de uma maneira muito sábia orienta. Nós temos visto pessoas que outrora davam trabalho para a sociedade, eram despesa para o poder público e carregava o erário público, através de crimes. Hoje, por exemplo, quanto custa um preso? E a gente tem visto isso com os nossos olhos. O trabalho desta igreja, recuperar pessoas que a sociedade já tinha dado por perdida, e que hoje, ao invés de pesar os cofres públicos, são contribuintes, através dos impostos, e através do legado do testemunho. Parabéns, pastor Vanderlei, por esse dia. Parabéns, igreja, Assembleia de Deus, Ministério São José do Rio Preto, pelo pastor que Deus conferiu para nós. E quero dizer também, pastor, para encerrar, dia 19 de julho, que é a chancela que o senhor vai receber, é uma data emblemática para São José do Rio Preto. É aniversário, por exemplo, de um prédio público aqui da cidade, que é o Mercadão, que é emblemático, que inclusive dia 19 de julho, próximo passado, fez 81 anos. Mas o que eu achei mais interessante, que dia 19 de julho é uma data nacional, que é o Dia da Caridade, o Dia do Amor. E eu quero deixar aqui esse versículo bíblico para resumir tudo o que eu falei. 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 7, fala sobre o amor. Aqui diz o seguinte: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Sinta-se homenageado, pastor. Com certeza, essa casa, dentre muitos acertos, acertou mais uma vez em homenagear o Senhor. Que Deus continue abençoando e dando vida para o Senhor pastorear sobre as nossas vidas. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado, pastor.
Parabéns ao nosso homenageado, e eu peço agora a todos os nossos irmãos presentes que se voltem ao nosso telão, pois assistiremos a um vídeo feito para o nosso homenageado, com depoimentos de seus amigos e familiares. Pastor Vanderlei, o senhor está recebendo a sua homenagem de hoje, e eu não poderia deixar de falar e dizer que essa homenagem do Senhor é gratidão para nós também como membros. Eu, como diácono aqui da igreja, representando todos eles, fico muito feliz de estar aqui podendo falar para o Senhor o quanto nós estamos satisfeitos com essa homenagem do Senhor, o tanto que o Senhor faz por essa igreja, o tanto que o Senhor faz pela obra missionária. Estamos muito felizes e gratificante de saber que o Senhor está recebendo a sua homenagem hoje. Deus te abençoa sempre, pastor Vanderlei. Olá, pastor Vanderlei Melo. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida e por essa homenagem que você está recebendo do Poder Público Municipal. Sabemos que o serviço que o senhor tem prestado é um serviço, primeiramente, exalta o nome do Senhor e depois trabalha na construção da sociedade, da família e da cidade. Recebo os parabéns da Igreja de Uberlândia e também da nossa Comadetrim, que o senhor faz parte há muitos anos. E tem sido para nós um privilégio ter o senhor e o Ministério de São José do Rio Preto fazendo parte da nossa Comadetrim. Parabéns uma vez mais a você, a família, e sabemos que a Igreja de Rio Preto também é honrada com esta homenagem. E parabéns à Igreja do Senhor nessa cidade. Amém. Olá, gente, tudo bem? Aqui, pastor Israel Silva. E hoje eu estou passando aqui para parabenizar o meu pastor Vanderlei Melo, pela grande obra que o senhor está realizando já há alguns anos em nossa cidade de São José do Rio Preto. E hoje, uma homenagem justa, maravilhosa, que o senhor recebe na Câmara da nossa cidade. Parabéns, parabéns aos vereadores que tomaram a iniciativa de honrar e de presentear o nosso pastor. Pastor Vanderlei, contamos com o senhor. Grande é a obra que Deus tem para fazer através da sua vida. Parabéns, pastor! Boa noite a todos vocês que se encontram aí neste lugar hoje, nessa linda homenagem. Sou a irmã Rosângela Santos, técnica responsável, sou assistente social, técnica responsável pela Sociedade Beneficente Assembleia de Deus, onde trabalhamos aqui de ombro a ombro com este grande homem de Deus que é o pastor Vanderlei Melo. Pastor Vanderlei, desejo ao senhor toda a felicidade do mundo. Essa homenagem é mais que merecida. O senhor merece tudo isso que está acontecendo na sua vida neste dia. Saiba que estamos de ombro a ombro com o senhor nessa trajetória e que venham mais 16 anos pela frente aí trabalhando juntos. Quero agradecer aqui em nome da Sociedade Beneficente, em nome da nossa diretoria, pela confiança que o senhor tem depositado em nós para juntos executarmos este grande trabalho que tem sido executado com excelência. O trabalho da Sociedade Beneficente, o trabalho da Igreja Assembleia de Deus. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor continue sendo contigo. Grande homem de Deus, grande líder. Amém? Um abraço. Aqui é o deputado estadual Valdomiro Lopes. Eu gostaria muito de estar aí com vocês, presentes na Câmara de Rio Preto, nessa quarta-feira muito especial, em que o vereador Odélio Chaves outorga a medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade de São José do Rio Preto ao amigo e querido irmão, pastor Vanderlei Melo, que é pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério de Rio Preto. Eu só não estou aí junto com vocês por conta do tratamento de um câncer que trouxe a diminuição da minha imunidade e que me impede de estar em contato com um grande número de pessoas ao mesmo tempo. A minha relação com esse ministério vem de longa data, desde a época que eu era criança, lá na Vila Maceno, quando a igreja inicial foi na rua Belmiro Gomes e o seu pastor era o saudoso pastor Rolim. E eu era amigo de todos os seus filhos. Aí o ministério foi crescendo, se desenvolvendo e eu fui ampliando a minha convivência
com vários pastores amigos e com toda a comunidade, como o saudoso pastor Osório e o saudoso pastor Perozin. E foi exatamente na época do pastor Perozin que o ministério começou a ter um grande crescimento e a igreja sede hoje, que é na Rua São Paulo, foi construída e inaugurada. Quantas boas lições eu tive com o saudoso pastor Perozin, o qual foi chamado por Deus precocemente, mas Deus colocou no lugar do pastor Perozin uma figura humana muito especial, o nosso amado e querido pastor Vanderlei Melo, que recebe hoje essa bonita e justa homenagem. Obrigado, pastor Vanderlei Melo, pela forma amiga e fraterna que sempre me recebeu. Conte sempre comigo, para tudo que der e vier. Aliás, eu me sinto verdadeiro representante desse ministério lá na Assembleia de São Paulo como deputado estadual. E para finalizar, preciso dizer a todos os irmãos e irmãs presentes aqui na Câmara de Rio Preto que essa homenagem deve ser entendida e estendida a todos vocês. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e abençoe grandemente a você, querido pastor Vanderlei Melo. Muito obrigado. Parabéns, pastor, mais uma vez. E agora chegou a vez do pastor José Luiz Souza Reis, que é representante da Sociedade Beneficente Assembleia de Deus, ocupar a tribuna. Ao excelentíssimo senhor, presidente desta Casa de Lei, as demais autoridades civis, eclesiásticas, familiares, amigos, munícipes, que hoje nos honram com a sua presença neste grandioso evento. É com profunda alegria que me dirijo a todos para expressar minha gratidão ao governo municipal e, em especial, ao ilustre vereador Odélio Chaves, pela propositura que concede esta honrosa comenda ao nosso querido pastor Vanderlei Melo, hoje agraciado com a medalha 19 de julho e com o diploma de gratidão da cidade de São José do Rio Preto. A Escritura Sagrada nos ensina, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 26, quando um membro padece, todos os membros padecem com ele. E quando um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Assim, hoje, todos nós nos alegramos e rendemos graças a Deus pela vida e pela trajetória deste servo de Deus. O pastor Vanderlei Melo nasceu em 28 de agosto de 1962, no estado da Paraíba, filho do senhor Manuel Melo Sobrinho e da senhora Maria Marques de Melo. Converteu-se ao Evangelho de Cristo aos 7 anos de idade e foi batizado aos 12. Aos 25 anos, casou-se com a irmã Eliane Aber, com quem constituiu uma abençoada família, 3 filhas, 3 genros, uma neta e, recentemente, um neto que chegou para coroar ainda mais a sua história. Sua caminhada ministerial é marcada por fé, dedicação e compromisso com a obra de Deus. Atuou como coordenador de mocidade, tesoureiro, exerceu diversas funções ministeriais, até ser enviado como missionário a Nicarágua, onde serviu
por aproximadamente 5 anos. Ao retornar ao Brasil, estabeleceu-se em São José do Rio Preto, onde dirigiu congregações e, posteriormente, por designação do saudoso pastor presidente José Perosim, assumiu a coordenação de trabalhos no estado de São Paulo. Em 11 de janeiro de 2009, após o falecimento do pastor Perosim, assumiu a presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José do Rio Preto. Desde então, sob sua liderança, a igreja tem crescido de maneira notável. Novas congregações foram estabelecidas em diversas cidades, estados e até em outros países. Templos foram inaugurados, vidas têm sido transformadas pelo poder do Evangelho. Atualmente são 150 congregações no Brasil, sendo 40 em São José do Rio Preto, além de projetos sociais de grande relevância que alcançam homens, mulheres e idosos, famílias em estado de vulnerabilidade, mantendo parceria com a Secretaria da Segurança Pública por intermédio da Central de Penas e Medidas Alternativas, com a Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação. Mantemos ainda a comunidade terapêutica Manancial, dedicada ao acompanhamento e à recuperação de dependentes químicos. A entidade mantém creches em vários países do continente africano, que juntas atende 695 crianças, fornecendo 2 refeições diárias. Já há, inclusive, projeto em andamento para acolher mais 115 crianças. No campo missionário, a ADRP está presente em 17 nações, entre elas Paraguai, Argentina, Cuba, Uganda, Moçambique, Guiné-Bissau, Malau, Zâmbia, Zimbábue, Sudão, Honduras, Nicarágua, El Salvador e Guatemala. Além de 7 estados brasileiros, atualmente são 38 construções em andamento, muitas delas prestes a serem inauguradas. Diante de uma trajetória tão sólida, marcada por competência, carisma, zelo pastoral e abnegação sacerdotal, não há dúvidas de que o pastor Vanderlei Melo é digno desta nobre comenda. Ele é uma referência, não apenas em São José do Rio Preto, mas também em todo o cenário das Assembleias de Deus no Brasil. Estando filiado à Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus do Triângulo Mineiro em âmbito estadual, e à Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil em âmbito nacional. Assim, deixo registradas minhas humildes, porém sinceras considerações de respeito, apreço e admiração, agradecendo a todos os presentes que prestigiam neste momento histórico e honroso. Que Deus abençoe o pastor Vanderlei Melo, sua família e a todos os aqui presentes. Meu muito obrigado. Obrigado, pastor. Bom, e agora teremos nosso momento musical, ouviremos aí um louvor da banda ADRP. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Cantemos conosco. Deus enviou seu Filho amado para me salvar.
e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. E por que Ele vive? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, aleluia, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, amém. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Banda ADRP, parabéns. Registrar aqui a presença do sempre vereador, ex-presidente desta casa, Jean Charles Serbeto. Bom, e dando sequência aqui,
convido o pastor Moacir Clarindo para o seu pronunciamento. Bem, neste momento eu quero cumprimentar a esta mesa, também toda a plenária, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer que esta noite é uma noite esplêndida, uma noite de júbilo, e por que não dizer uma noite de glória. Eu quero tributar ao Deus Trino, soberano, eterno e imortal, o arquiteto de todo o universo, e louvo a Ele por esta data tão importante. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui juntamente conosco, homenageando a vida de um homem, porém um homem não comum, um homem vocacionado. Agradeço por mais uma vez retornar a esta casa de leis e direciono também ao nosso nobre vereador Odélio por esta decisão tão ilustre e tão nobre em tomar esta decisão de homenagear e honrar um homem muito importante para a igreja ADRP e também a nossa cidade de São José do Rio Preto, e por que não dizer ao continente africano, ao continente americano, América do Sul, América Central e também América do Norte, e a este mundo a qual Deus tem levado o nome do pastor Vanderlei através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus, o Salmo de número 37, que estará confirmando a vida deste homem. O versículo 23 que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita no seu caminho. Então, nesta noite, estamos vendo a palavra do Senhor se cumprindo na vida do pastor Vanderlei. E eu quero dirigir estas palavras a ele, juntamente com a sua digníssima esposa, a nossa irmã Eliane Aber Melo. Honra é um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bons conceitos junto à sociedade. Honra é dar àquela pessoa o que ela já tem por direito, e ela surge através do respeito, reconhecimento e gratidão. Pastor Vanderlei é honrado nesta noite por aqueles que lhe honram, porém, aqueles que lhe honram também será honrado.
Primeiro, o Deus a qual nós servimos, Ele é e sempre será o Deus de honra. Portanto, mesmo que fique registrado nos anais da história, alguém pode se esquecer e não se lembrar mais deste nome, Pastor Vanderlei Melo. Porém, o Deus a qual nós servimos, Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Assim como esses patriarcas partiram desta vida para outra vida, os seus nomes ainda permanecem sendo honrados pelo soberano na eternidade. E eu tenho certeza que esta casa de leis, juntamente com os vereadores que se posicionaram para honrar o nosso pastor Vanderlei Melo, juntamente com a ADRP e todo o seu ministério, eles também serão honrados. Por exemplo, nosso município de São José do Rio Preto, pode ter certeza, ele está sendo honrado pela atitude de honrar a vida deste homem, Vanderlei Melo. Que Deus abençoe aos excelentíssimos homens desta casa, que tomaram esta honrosa e nobre atitude de lhe dar esta grandiosa honra ao pastor Vanderlei Melo. Então eu glorifico a Deus, porque através do seu ministério pastoral, juntamente com a sua esposa e também a sua família, eu vejo que digno de honra, de respeito, de consideração e de reverência diante de uma igreja a qual o Senhor preside e diante da sociedade do Brasil, principalmente da nossa linda e maravilhosa cidade de São José do Rio Preto. O Senhor Deus lhe fez digno de receber esta honra ao lado da sua esposa, dos seus filhos e com esta igreja maravilhosa, este ministério maravilhoso que admira o trabalho que o Senhor faz. Meus parabéns, pastor Vanderlei Melo, que Deus continue lhe abençoando. Obrigado, pastor. Quero registrar aqui a presença também do pastor Pedro Melo e sua esposa, a irmã Carmen, ele que é irmão do pastor Vanderlei, nosso homenageado. Registrar também a presença da senhora Nicilene, que é filha do pastor Vanderlei e seu esposo, Wilgner, com a netinha Ayla, e também a Vaniele, filha do nosso homenageado, e também do pastor Donizete Rezende, que é vice-presidente da ADRP, e sua esposa, a irmã Valdete. Em nome deles, estendeu o cumprimento a todos que estão aqui presentes. Bom, e chegou a hora, eu peço agora ao autor da homenagem, o vereador Odélio Chaves, que faça a outorga da medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade de São José do Rio Preto ao pastor Vanderlei Melo, acompanhado de sua esposa, senhora Eliane Melo. Queria pedir ao representante deputado Valdomiro Lopes que ocupe a presidência dessa casa, senhor Jabes Busquete. E durante a homenagem ouviremos mais uma apresentação musical da banda ADRP.
enquanto o pastor se dirige para receber a homenagem, registrar a chegada da irmã do nosso homenageado, a senhora Ceci. Agora o vereador Odélio Chaves entrega o diploma de gratidão da cidade de São José do Rio Preto ao pastor Vanderlei Melo. E a esposa do pastor Vanderlei, a senhora Eliane Melo, receberá flores em nome do vereador Odélio Chaves, flores que serão entregues pela senhora Miriam Dornelas, que é a esposa do pastor César Dornelas. Atenção para uma foto e registro oficial. Mais uma vez, parabéns ao pastor Vanderlei Melo, da Assembleia ADRP, Assembleia de Deus, São José do Rio Preto. E aproveitando o ensejo, já no pique, convido o pastor Vanderlei Melo, nosso homenageado da noite, para fazer o seu pronunciamento e os seus agradecimentos aqui da tribuna. Quero, neste momento tão especial, cumprimentar o presidente da mesa, neste momento, o vereador Odélio Chaves, e em seu nome cumprimentar todos os demais componentes da mesa. Quero cumprimentar toda a amada igreja. Vocês são o motivo do que está acontecendo. Então, a todos vocês, vos saúdo com a paz do Senhor. É um momento muito especial, um momento em que a gente fica emotivo e procuramos palavras para colocar, mesmo que temos o hábito de nos dirigir à igreja, e vocês são a igreja, mas o local é outro. Aqui é a sede do Poder Legislativo da cidade. Então a gente tem a devida postura, o respeito, a reverência a esta Casa de Leis.
Temos pessoas dedicadas a servir a sociedade riopretense. E os vereadores são pessoas que têm o nosso respeito, a nossa admiração pelas leis que procuram fazer de forma justa, pelo menos o mais próxima possível da justiça, sempre pensando em atender a população riopretense como um todo. E nesta homenagem que se faz à minha pessoa nesta noite, não é diferente. Deus tocou no coração de pessoas, são pessoas boas, pessoas que têm o nosso respeito, a nossa admiração, nesta Casa de Leis, e também o governo da cidade, pois entendemos que tudo que aqui se faz dentro de regras, dentro de escolhas, pessoas escolhidas, não é de qualquer maneira, é com muita seriedade, cumprindo alguns requisitos que se tem que atender para poder outorgar a comenda, a honraria do que representa a medalha 19 de julho e também o diploma de gratidão. Amada igreja, quero aqui colocar e pedir ao mesmo tempo a todos vocês, queridos, para orarmos um pouco mais pela nossa Casa de Leis, pelo governo municipal, pelas pessoas, pela sociedade riopretense, pelas melhorias do nosso povo, da nossa gente, porque aquilo que se melhora, aquilo que se restaura, aquilo que se restitui, torna-se em benefício comum para todos. E nós, como igreja, que estamos para também servir a cidade, somos beneficiados, cada quem por sua vez, em seu habitat. Então, amada igreja do Senhor Jesus, se hoje aqui sou honrado, eu quero colocar essa honraria para a igreja. Vocês estão sendo honrados comigo. E nós estamos a transferir essa honraria a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Dessa forma, registro aqui a minha palavra de gratidão, de apreço, de reconhecimento pelo trabalho que os vereadores juntos fizeram, pela iniciativa do nosso querido irmão em Cristo, vereador Odélio Chaves. Meu muito obrigado ao meu irmão. Deus te abençoe, te recompense muitíssimas vezes. E quero agradecer minha esposa por estar sempre comigo, como dizem os nicaragüenses ali na América Central, em Las Buenas e em Las Malas, as coisas boas, mas também nas ruins, nos momentos agradáveis e nos momentos de aflições, que comigo participas
atentamente, ou oportunamente em cada ocasião que elas surgem, que elas aparecem. Então agradeço a ti, minha esposa, por ser essa companheira fiel, idônea, adjutora, conselheira, e que de vez em quando também puxa meu paletó. Deus te abençoe. Muito obrigado por ser a esposa que és, a mãe dedicada de nossas filhas, e ser essa avó linda que você é, a nossa neta, o nosso netinho. Quero agradecer minhas filhas, Vaniele, que é a mais velha. Deus te abençoe, filha. Te amo muito. A Evenilane, que acaba de me dar um neto segunda-feira, que não está presente. A amo muito também. E a ti, Nicilene, minha filha menor, eu te amo muito. Deus te abençoe, querida, ou queridas, né? E quero agradecer também aos meus genros. Eu amo demais a cada um deles. O primeiro genro, o Eber, que faz parte da corporação militar desta cidade. O segundo genro, pastor Anderson Ribeiro, que é um dos vice-presidentes da igreja, não pôde estar presente em virtude de se tornar pai recentemente. E meu mais recente genro, que já não é tão recente assim, meu querido genro Ilgner, que está ali presente. Eu agradeço a todos vocês. Esse momento de honraria, vocês estão juntos. Muito obrigado de coração. Agradeço meu irmão Pedro, minhas cunhadas, minha sobrinha Késia, meu sobrinho Pedro Antônio, que estão sempre muito próximos. Quero agradecer, se me permitem, pastor Moacir Clarinto, pastor José Luiz, que é um grande companheiro, e tem pessoas aqui que não sabem, mas o senhor, pastor Reis, é um advogado, é major da corporação militar, é um amigo que Deus nos deu, e é um proeminente pastor do nosso ministério, é vice-presidente da Sociedade Beneficente Assembleia de Deus, importante associação. Deus te abençoe, meu querido irmão, e quero fazer menção do pastor Leonardo Lima. É como ele frisou, ele acompanha de perto, ele sofre comigo diariamente. Ele se alegra quando temos que nos alegrar por algo de bom que muitas vezes acontece, mas quando as aflições estão presentes, ele chora junto. Deus te abençoe, Leonardo. Você é o contador da igreja, além de ser pastor. Deus te recompense pelo seu proeminente trabalho. Eu estou muito feliz com o seu trabalho. Quero agradecer a todos os demais, vocês são todos muito importantes para a minha vida pastoral e como amigos, amigas e irmãos em Cristo. Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela oportunidade que vocês têm me dado de vos pastorear. Deus abençoe a todos.
Obrigado, pastor, e mais uma vez parabéns pela merecida homenagem. E eu quero registrar também a presença do pastor Pedro Antônio e sua esposa Késia, o pastor Pedro, que é sobrinho do homenageado, e com esse registro eu passo a palavra para o presidente Odélio Chaves fazer suas considerações finais e o encerramento desta sessão solene. Obrigado. Queridos irmãos, eu queria iniciar as minhas palavras agradecendo a quem de direito fez com que toda essa sessão solene pudesse ocorrer para que nós pudéssemos homenagear o nosso querido pastor Vanderlei. Eu queria homenagear, inicialmente, todos os funcionários da TV Câmara, o Oséias, o Alexandre Gama, o Mateus, a Nayara, a Larissa, o Marcelo, o Guilherme, a Alessandra, o Andrei, a Lídia, a Juliana, o Davi, o Fernando César, o Israel Heleno, o Tiago Arte e o Gilmar. Veja, irmãos, a quantidade de pessoas que abençoaram a vida do pastor Vanderlei, trabalhando para que nós pudéssemos estar aqui hoje homenageando o pastor Vanderlei. Eu queria também agradecer ao Emanuel. Emanuel, não poderia passar essa homenagem, você foi o precursor disso. Toda essa estrutura montada, ela passou pela sua mão. Que Deus abençoe você. Muitas das vezes, aqueles que estão na base fazendo o trabalho para que tudo isso aconteça não são reconhecidos. Isso acontece muito na igreja. Então, eu queria parabenizar você que fez um brilhante trabalho para que tudo isso pudesse acontecer. Também queria cumprimentar a Luzia, a copeira, que serviu a água e o café para todos nós aqui. Eu acho que é uma obrigação dessa presidência cumprimentar aqueles que trabalham para que isso possa acontecer. Eu queria também agradecer ao irmão César Dornelas, meu chefe de gabinete, o Patrick, a irmã Miriam, por estarem presentes, fazendo com que toda essa estrutura acontecesse, ao grupo de louvor, os meus agradecimentos, que engrandece por um louvor a Deus. Queria agradecer a alma de cada um de vocês que estiveram aqui presente hoje, que podem e fizeram com que este evento estivesse agraciado com a presença de vocês. O meu muito obrigado. Em especial, queria agradecer ao nosso superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular, o bispo Cláudio de Oliveira, que muito honra a Igreja Assembleia de Deus quando vem aqui prestigiar o evento de homenagem ao pastor Vanderlei. Obrigado, pastor Cláudio, o senhor sabe o carinho que eu tenho pelo senhor e pela pastora Fátima, essa grande mulher de Deus que está ao longo dessa jornada com o senhor. Sua presença para mim aqui em especial, ela é importantíssima. Muito obrigado. Eu queria agradecer também uma pessoa muito especial para mim, que eu deixei por último, porque me ensinou muito de política nesta Casa de Leis. Tive o prazer de dividir aqui, Coronel Jean Charles Serbeto, essa casa, e muito me emociono quando eu falo do senhor, porque muito do que eu sou hoje na política eu devo ao senhor. Devo a Deus, pelo caráter que me deu, mas por ter o senhor à sombra, sempre me protegendo, me amparando e me ensinando. O senhor sabe o carinho, a admiração e o respeito. Essa Casa de Leis perdeu muito com a sua ausência aqui. Eu tenho certeza disso. Deus abençoe sua vida. E eu queria deixar um último versículo, sem muitas delongas, que está lá em Jeremias 29, 7. Que nós possamos orar pela nossa cidade. Porque das nossas orações depende o futuro dessa cidade. Está escrito. Esta cidade é onde Deus colocou cada um de vocês. Então, da sua prosperidade depende a prosperidade desta cidade. Vamos orar mais
vamos ser mais Bíblia na comunidade, vamos fazer que a sociedade veja que o povo cristão é um povo unido, é um povo que faz a diferença na sociedade. Que Deus abençoe a vida do senhor, pastor Vanderlei. Que o senhor continue salvando vidas e que seja feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado.